Olá, colega Psy. Hoje eu vou trazer para você a técnica da mente compassiva, ou seja, baseada na terapia da autocompaixão, na terapia da compaixão. Essa é uma técnica muito útil quando o paciente ele é intolerante à falibilidade pessoal. Quando o paciente ele exige perfeição de si e se autocondena quando comete algum equívoco, quando comete alguma falha. Em regra, esse paciente desenvolve esses padrões rígidos e inflexíveis em relação a si mesmo e se culpa muito quando comete alguma falha, seja no trabalho, seja nas relações afetivas, na vida pessoal, porque vem de um ambiente de autoridades muito críticas, coercitivas, que estabeleciam altas exigências, o sarrafo era muito alto e não toleravam qualquer falha natural durante o processo de desenvolvimento infantil. Os erros eram condenados moralmente, severamente. Então, esses pacientes costumam ser, até com violência, muitas vezes eram condenados. Então, esses pacientes costumam ser muito íntegros, muito certos, muito justos, muito honestos, muito honrados, responsáveis e muito intolerantes com falhas pessoais, desenvolvendo até um mecanismo obsessivo, compulsivo de personalidade, não é o toque, mas uma personalidade cheia de regras meticulosas para não falhar, com medo de errar, e que, sendo ser humano, essas expectativas são utópicas, a falha vai acontecer e o paciente é intolerante, se condena muito com isso. Então, para isso, entra a técnica da mente compassiva. Eu trouxe essa técnica baseada na experiência que eu estou tendo com um paciente que realmente funciona dessa maneira. Nós tivemos uma ótima sessão utilizando essa metodologia. O que eu deliberei com ele? Então, primeiro você deve fazer uma psicoeducação para essa intervenção. Ajudar o paciente a perceber, a pegar situações em que ele se condena do dia a dia que vem acontecendo, nos registros das experiências disfuncionais, e a construir com ele uma versão compassiva para a mente crítica. Então, nós vivemos um conflito interno entre sermos nossos maiores carrascos, acusadores. Então, você faz esse preâmbulo com ele e também desenvolver o outro lado dessa moeda, que é a mente compassiva, que é ser capaz de se perdoar, de tirar lições dos aprendizados, se ver como um aprendente, né, como alguém que das experiências tira lições e ajudá-lo, então, a construir uma narrativa, um discurso tal qual ele teria com qualquer pessoa que fosse seu melhor amigo. Então, você pergunta ao paciente, me diga uma pessoa que para você é a pessoa mais importante da sua vida, que você ama muito, que você não gostaria de ver arrasado com uma autocondenação como você faz. Para tirar de dentro do seu peito toda essa pressão interna, esse estresse que a pessoa mesmo gera, se autocondenando, não aceitando a própria falha. Ele até trouxe a mãe, para ele é uma pessoa muito sábia. Então, você pede para ele fazer um exercício que sua mãe está passando por exatamente o mesmo que você passou. Cometeu a mesma falha, está com a mesma dificuldade, né, cometeu esse erro e está se condenando dessa maneira. O que você diria para ela? Aí o paciente vai trazer uma narrativa de que é natural cometer falhas, a gente faz o melhor que pode com aquilo que sabe. Então, o terapeuta até ajuda a construir esse discurso. Todos nós estamos sempre fazendo o melhor que nós podemos com aquilo que sabemos no momento. É muito fácil, inclusive eu tive essa discussão com ele, que é muito fácil, em retrospectiva, olhando para trás, ou seja, na sua atual versão, você condenar-se, mas na verdade o que você está condenando é aquela versão que naquele momento, quando teve que tomar aquela decisão, fez o melhor que podia com aquilo que sabia, com o conhecimento que tinha naquela oportunidade. Hoje, você, com a experiência que aquela versão teve, consegue olhar para trás e perceber que poderia ter tido um outro caminho. Mas pode ter certeza, a gente sempre acha que poderia ter feito diferente, mas no final das contas não podia. O que você fez foi o que você considerou naquele momento, com a informação disponível, com o conhecimento até então, com as experiências até ali, com a sensibilidade do momento, com as emoções que estavam te governando, os valores que estavam em curso, inclusive nós podemos ter outros valores hoje, diferente do que nossas versões anteriores tinham. Então, quando você se condena, o que você pode fazer é olhar e ser compassivo com aquela versão que tinha aquela maturidade, aquele conhecimento. Então, fazer o paciente construir uma linha da vida e considerar que ele não é aquelas versões. Nós somos a versão atualizada do momento
E quem cometeu o erro não fui eu, foi aquela versão que naquele momento tinha aquela maturidade, aquele conhecimento, aquela experiência. Então, com isso, conseguir ser compassivo, ter compaixão, perdoar, que no final das contas será perdoar-se de alguma maneira. Já que, claro, sim, somos a mesma pessoa, só que, claro, não somos a mesma pessoa em comportamentos, em atitudes, em visões, em esclarecimento, em conhecimento, em maturidade, em experiência. E isso é verdade. Eu não sou o Lico de 30 anos, nem de 20, nem de 15, nem de 5. Então, trabalhar com o paciente, essa capacidade de olhar em perspectiva e, ao invés de se condenar, tirar lições para amadurecimento, para crescimento e para redenção futura. Para se eu errei no passado, com a maturidade que eu tinha, com o conhecimento que eu tinha, agido da melhor forma que eu podia e teve uma consequência colateral não prevista, então eu posso tirar lições disso para me redimir com quem eu afetei, me perdoando, mas tentando me redimir e tirar disso lições para crescimento futuro e para não cometer mais esses erros à frente. E assim, só se exige perfeição quem não se vê como um aprendente. Se todos nós somos aprendentes até o fim da vida, e não importa a sua idade, outra fala comum dele é de que nessa idade eu já não deveria cometer mais certos erros. Só que não tem isso. Tem o que você pôde aprender até aqui. Você não cometeria esses erros em qualquer idade se as experiências até ela tivessem te dado a sabedoria para manejar a situação. Mas não depende dessa idade. Eventualmente, pessoas mais novas que você, mas que tiveram experiências para ter a atitude mais sábia, o repertório mais eficaz para uma situação, pode emitir e você não, se você não passou pelas experiências que te deram isso. Se a vida não oportunizou experiências desse tipo. Então não depende de idade, depende de experiências oportunizadas pela nossa trajetória de vida que nos deram conhecimentos, maturidade, sabedoria, valores, sensibilidades para a situação que a gente está vivenciando e a gente sempre age com base, então, no melhor que a gente pode naquele momento. Se não foi exatamente a resposta apropriada, e a gente descobriu posteriormente, porque na hora a gente achava que era, então a gente pode se perdoar por isso e tirar lições. Então, esse é o exercício da mente compassiva. O paciente criar uma narrativa para perdoar numa situação recente, né, alguém que fosse seu melhor amigo e aprender então a dar a si o diálogo interno que daria ao melhor amigo, porque você merece de si mesmo aquilo que você concede a outros, por que o outro merece de você mais sua consideração do que você mesmo? Então, começar a transformar narrativa autocondenatória em um discurso interno de auto-perdão e de aprendizado, e fazer esse mesmo trabalho, não só com as situações do dia a dia, como treino, mas também com todas as versões em uma linha da vida de experiências que até hoje você se arrepende, se condena e não se perdoou. E começar a fazer esse exercício para o paciente desenvolver essa atitude interna, diminuindo esses estressores, esse endoestresse. Né? Já existem os exoestresses, os estressores que a vida nos traz. A gente não precisa acumular mais tensão se autocondenando, criando para si mesmo o próprio mal-estar. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, aprendido a conduzir, então, essa técnica da mente compassiva, com diálogo para o melhor amigo que será você mesmo, e também para fazer o paciente fechar os olhos, você pode até usar induções hipnóticas, para fechar os olhos e voltar em cada momento da vida de arrependimentos para se perdoar e se reconciliar com seu passado, fechando essas feridas, desenvolvendo uma atitude mais flexível de não se exigir perfeição, e perdoar, ser tolerante com as próprias falhas. Então, até um próximo vídeo e lembre-se sempre que felicidade é uma questão de habilidade. Segue a gente também, curte se você gostou desse vídeo, te ajudou, já curte aqui, segue o canal e também segue a gente lá no Instagram, @inteligência psicológica. Um grande abraço.